Olha o garoto Ryan aí, treinando entre os titulares e pode aparecer novamente entre os 11 do técnico Maurício Barbieri na partida de amanhã contra o Goiás. Contra o Inter, no último jogo do Vasco pelo Brasileirão, ele marcou na primeira partida dele como titular no profissional. 16 anos! Cara de moleque, uma responsabilidade do tamanho de São Januário. Acho que o Ryan entrou muito bem, fez uma estreia fantástica. A história do atacante com o clube vem de família. Ele é filho do ex-zagueiro Valquimar, que jogou no Vasco na década de 90. Desde as categorias de base, Ryan mostra faro de goleador. No Sub-17, em 34 jogos, ele fez 29 gols. O rival Flamengo já foi vítima dele na Copa do Brasil da categoria. Gol do Vasco! Ryan! Quando foi para a categoria Sub-20, Ryan jogou poucas partidas antes de ser integrado ao grupo principal do Vasco. A multa rescisória é de cerca de 446 milhões de reais. E o contrato, que vai até dezembro de 2025, são mais exemplos de que o talento do garoto tem sido reconhecido. Mesmo ainda tão jovem, Ryan desponta com potencial para ajudar o Vasco a sair da zona de rebaixamento no Brasileirão. Demonstrou todo o talento que ele tem. E é mais uma opção que a gente ganha para mudar esse cenário que é doloroso para todos nós. Já tem o Chico. Porque outra equipe que durante esse período aí de data FIFA, também visando a janela, tem se movimentado, né, Roberta Barroso? E vários nomes têm aparecido, têm sido especulados do lado do Vasco. É isso, Mari, cortou um pouquinho o finalzinho da sua pergunta, mas a gente fala então desse mercado do Vasco da Gama, só para a gente reforçar, quinta-feira o Vasco enfrenta o Goiás em São Januário. Ontem a gente pôde acompanhar de pertinho ali uma atividade do Vasco, algo que não acontecia há bastante tempo. A gente ficou por 40 minutos ali acompanhando o trabalho então do técnico Maurício Barbieri, fez um trabalho tático com a equipe que está na vice-lanterna ali do Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos até aqui e quer reagir na tabela. Isso conta muito também para conseguir aí no mercado da bola trazer jogadores. O momento esportivo do Vasco faz toda a diferença, né, Mari? Então a gente traz alguns nomes, eu apurei aqui os jogadores que o Vasco tem interesse, alguns o Vasco também já fez propostas. Então a gente traz primeiro o nome do Fernando, é um atleta de 35 anos, importante a gente destacar que o Vasco no mercado está em busca, nessa janela do meio do ano, de jogadores experientes, com mais rodagem. E aí o Fernando é do Sevilla, ele tenta uma rescisão amigável, ele ainda tem 1 ano de contrato com o clube espanhol. Um outro atleta que está na mira do Vasco da Gama é o zagueiro Maicon, de 34 anos, do Santos, mas para isso ele precisa rescindir o contrato, então com o Santos não vem sendo muito aproveitado lá na Vila Belmiro e ele aparece como uma oportunidade de mercado. Um outro jogador para a zaga é o Lianco, a gente já vem trazendo aqui na nossa programação, o Vasco fez proposta por esse atleta. O Goal divulgou primeiro que o Southampton teria recusado agora a proposta do Vasco, que quer que o jogador chegue por empréstimo com opção de compra, mas em relação a metas alcançadas, como por exemplo, o Vasco permanecer na primeira divisão, o Leão que também teria que atuar 60% dos jogos, o Southampton nesse momento recusou a proposta, mas as negociações seguem, o Southampton tem tempo, coisa que o Vasco não tem, porque precisa reforçar o quanto antes a equipe, mas é um jogador que interessa o Vasco da Gama. O Cuéllar, até a Lili trouxe aí, né, sobre o Corinthians, também foi um jogador sondado pelo Vasco, mas fica um pouquinho mais complicada essa situação, esfriou um pouquinho porque ele tem outras propostas. E o Lanzini, atleta de 30 anos, é um meia que o Vasco tem bastante interesse, seria para chegar para ser o camisa 10, é o sonho da diretoria do Vasco da Gama. O Lanzini está livre no mercado, jogou no West Ham, tá, na última temporada, mas no momento ele está em lua de mel, então a negociação fica um pouquinho mais difícil até para chegar a um acordo, então, mas o Vasco está aguardando esse jogador, nada que inviabilize, se o Lanzini não venha, a chegada de um outro atleta. E só para a gente fechar, quem já está no Rio de Janeiro, o atacante Serginho está fazendo exames, ele jogou no futebol turco e aí chamou a atenção do Vasco da Gama, está passando por exames e em breve deve ser o primeiro reforço anunciado pelo Vasco da Gama. Mari.
O cara tá na lua de mel, prioridades, o amor, sempre. Depois a gente fala de trabalho no Sport Center. Olha só, a Beta deu o gancho do Serginho. Ele nunca atuou profissionalmente no Brasil, né? Então agora vem para essa experiência no Vasco. Claro, saiu muito novo também. Ele tem 28 anos e, como a Roberta trouxe na informação, ele chamou atenção pela atuação dele na Turquia. 95 jogos, 10 gols. Não é uma média alta, né, para um atacante. Ele atuou na base do Vitória e saiu muito cedo. Tem pouco conhecimento aqui do torcedor brasileiro. Enquanto a Roberta estava passando os nomes, né, a gente fazia um react aqui, né, comentando mais ou menos sobre esses jogadores. E aí eu vou pelo primeiro ali, do Fernando. Vocês gostaram do nome aqui, a reação da Mari e do Fernando Campos. 35 anos, mas precisa de experiência esse elenco do Vasco? Muito. E é uma ideia da direção do Vasco. Contratar jogadores mais cascudos. O elenco do Vasco é muito jovem, um dos mais jovens do Campeonato Brasileiro. E com a pressão, uma situação muito complicada de zona do rebaixamento, o fantasma eterno ali do Z4, né, que o Vasco tem convivido nos últimos 20 anos, tem muito jogador sentindo essa pressão. A torcida fica impaciente, jogar em São Januário é complicado, se as coisas acabam não saindo, a própria torcida pressiona o jogador. E por característica, o Vasco precisa muito, muito de um jogador como o Fernando. O Fernando, ele é uma peça importante do Sevilha, jogador titular do Sevilha, né, que foi campeão de Europa League, jogador que tem Porto, Manchester City, assim, jogou em grandes equipes e em grandes ligas. E é a característica que o Vasco precisa do primeiro homem de meio campo, que é um volante de capacidade de marcação, que tem qualidade também no primeiro passe. É o Fernandinho do Vasco, né? Eu acho que ele seria um cara para agregar e acrescentar. E tem raízes vascaínas também, né? Os pais são vascaínos, então pode ser uma negociação mais viável para o Vasco conseguir. Não é fácil, porque ele ainda é um cara muito importante para o Sevilha, mas seria para mim uma contratação para preencher uma lacuna bem carente do elenco do Vasco. Eu acho muito importante. Líder técnico e liderança pessoal mesmo. Até para falar sobre o pacotão que a Beta trouxe. A gente está falando de La Liga e de Premier League, né? São nomes não necessariamente da primeira prateleira e dos principais times, mas um movimento de mercado do Vasco olhando para fora, para as principais ligas. O Vasco, ele faz um planejamento em um início de temporada em que ele monta um time de acordo com as características do novo comandante, e até aí acho bem legal essa leitura de mercado, assim, vamos apostar numa identidade, vamos, né, criá-la aqui, e aí o comandante pontuando tudo isso, ele monta 11 titulares interessantes, num certo momento dá muita liga, é que o brasileiro é completamente diferente do estadual. E ali o Vasco sentiu que talvez ele teria que ter ido com um olhar um pouquinho mais experiente para o mercado, de trazer uma experiência. O Jair poderia ser esse cara, né? Ele chega entre todos que o Vasco buscou ali, mas perde Nenê, enfim, e eu pontuei isso. Para mim, eu tô com o Fernando, o Vasco sentiu isso. Falta desse cara, de chamar em certos momentos, de trazer de volta o time para o jogo, porque o Vasco, ele, em determinadas partidas, se perdia demais no jogo, assim, até na parte emocional, no psicológico. Então, acho que é um nome muito interessante. E o Vasco, né, Roberta, ele fica de dar uma resposta para a torcida, né, pela expectativa, e não foi algo que o torcedor também inventou. Foi prometido o fim de um sofrimento, foi prometido de palavras de Abel, de pessoas que estão internamente, do pessoal da SAF, de que seria uma nova história. Chega nessa janela com, opa, um sinal de alerta ligado.